Êxodo, capítulo de número 2. Eu tenho uma palavra para o coração da igreja militante. O Espírito Santo. Êxodo, capítulo 2. Esta palavra tem falado muito comigo há mais de 40 dias. E eu tenho certeza que Deus tem uma partícula dela para compartilhar com você, com a sua casa e com a sua família. Êxodo capítulo 2, quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga misericórdia. Todos se encontraram? Êxodo capítulo 2, verso 1 diz assim: Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Sucedeu a filha de Faraó, desceu, melhor dizendo, a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é o menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e o cria, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Senta, desocupa as tuas mãos e aplauda ao Rei da Glória. O texto que nós lemos é um texto muito conhecido, mas pouco pregado no nosso tempo. A Bíblia vai trazer na sua narrativa o nascimento de Moisés. E nesse período em que Moisés está nascendo, existe um decreto de Faraó no Egito, que é matar todas as crianças hebreias de 2 anos para baixo. Esse Faraó não tem na sua memória os feitos que José fizera no seu governo. Esse Faraó não faz questão de lembrar do que José havia feito pelo Egito. E agora os hebreus fazem parte de um esquecimento. A Bíblia diz que os hebreus estão escravizados, amassando barro e fazendo tijolos. Percebamos que esse povo que tem promessas inaudíveis, promessas riquíssimas, agora estão amassando barro, agora estão debaixo de escravidão. Talvez você entrou por essas portas dentro do ano de 2025 e você já ouviu Deus falar tanto
com você, com a sua casa, com a sua família, sobre promessas. Mas diante dos dias tão difíceis outrora que você vivenciara e vivera, você está como o povo hebreu. Você está na condição de escravo, porque você não consegue ver a promessa se cumprir. Oh my God, Jesus. E o que me chama a atenção é que o povo que está escravo, o povo que está amassando o barro, é um povo que tem promessa, mas que por causa da escravidão em que Faraó o colocara, eles não têm visão. Existe uma geração que tem promessa, mas não tem visão daquilo que Deus pode fazer. Oh, aleluia! E a Bíblia é categórica em dizer que Moisés nasce nesse tempo. Então percebamos que Deus é especialista em permitir que você nasça, em que nasça projeto dele, em que nasça ideal dele, em que nasça o propósito dele em tempos e cenários contrários. Talvez você entrou por essas portas e o cenário que você está vivendo é contrário, lá para Sudante o Remaia. E você está dizendo: eu não saio dessa circunstância, eu não saio desse momento, eu não saio desse vento, eu não saio desse deserto. Mas o Senhor me tirou lá de Califórnia para ser profeta para a sua vida e me dizer que não é o cenário que vai falar ao seu respeito, não é o momento que vai falar ao seu respeito, é o Deus que te escolheu, é o Deus que te chamou, é o Deus que te selecionou para algo específico. A Bíblia diz que nasce Moisés, gerado por um homem de Levi, da tribo de Levi, concebido pela sua mãe Joquebede. E como mãe, ela sabe da ameaça que está correndo no Egito. Então, quando Moisés nasce, a Bíblia diz que ela vai esconder Moisés. Ela vai fazer um cesto, em algumas traduções, uma arca. Ela vai calafetar, ela vai colocar betume, vai colocar piche naquele cesto, naquela arca, para que ela possa preservar a vida do filho. Primeiro, ela esconde o filho 3 meses. A Bíblia diz que ela, vendo que crianças estão morrendo e os 3 meses passados e que não resolve a preservação do filho, ela então faz a arca, ela então faz o cesto. E a Bíblia diz que feito o cesto, ela não tem como mais esconder Moisés. É Deus dizendo para alguém que entrou por essas portas: eu já te escondi o tempo necessário. Ai, alai, sempre nasce. Eu já te escondi o tempo que foi propício. Agora a ubiquiacé é necessário. Eu permiti que você conheça o barulho das águas que vão envolver o cesto, mas não se preocupe com a turbulência das águas, porque eu vou te esconder dentro do cesto. A mãe esconde 3 meses, mas a ameaça de morte continua. A pergunta é simples: quanto tempo Deus te escondeu? Da bala perdida, das drogas, da prostituição, da vida errada, da vida do crime, da vida da promiscuidade. Quanto tempo
o céu te escondeu, e o diabo tentando contra a sua vida, e o diabo armando contra a sua vida, e o céu dizendo: ele é um projeto meu. Ela é um projeto meu, e por ser projeto meu, eu estou escondendo. Quantos de nós que aqui estamos, que antes de nascermos, nossa mãe nos contou quão difícil foi a gestação, quão difícil foi para você nascer. O diabo tentou te matar ainda no ventre, o diabo tentou te matar ainda na mesa de parto, porque para o diabo é mais fácil parar o projeto de Deus no seu início, porque depois que o projeto cria fórmula, será impossível paralisar aquilo que Deus tem para fazer por meio da sua vida. Olha para esse irmão à sua direita, à sua esquerda, e diga assim: você é um projeto de Deus. Diga para ele: toda ferramenta preparada contra você, contra a sua casa, contra a sua família, não vai ter êxito, porque quem te escolheu já te garantiu. Você crê nisso? Discorramos. A Bíblia diz que agora Moisés é colocado dentro da arca. Se eu fosse falar da arca, eu falaria da arca de Noé, na qual ele demorou 120 anos para construí-la, pregando, anunciando o dilúvio. A arca de Noé nada mais é do que a arca da preservação humana. O propósito de Deus era preservar a raça humana. Deus não queria que toda a humanidade morresse nas águas do dilúvio. Só que Deus não pega ninguém à força. Ai, Deus. Deus não coloca um laço em ninguém e que você tem que me servir, você tem que me servir, você tem que me servir. Não. Deus lhe dá o livre-arbítrio e a opção de escolha. Ou você serve ou você não serve. E como Noé está pregando 120 anos e ninguém atenta para o dilúvio, sabe o que eu aprendi como judeu, pastor Eusébio e Akiva, quando esteve conosco, é que naquele tempo nunca havia chovido. Por isso que ninguém creu que iria chover. Porque a Bíblia diz que o orvalho subia e ele regava a terra. Agora pense comigo, Noé pregando, olha, vai vir um dilúvio, vai chover tanto que vai destruir tudo. E o povo olhava para ele e dizia: deve estar ficando louco. Nunca choveu. É por isso que eu amo a Bíblia. Não é por aquilo que a gente vê, é por aquilo que você crê. Quem creu na mensagem pregada por Noé, 120 anos, entrou para dentro da arca. Quem não creu foi destruído pelo dilúvio. A segunda arca que eu poderia falar é a arca que ficou na casa de Abinadab, e Abinadab acostumou com a presença de Deus. Tem cristãos acostumados com a presença de Deus, ao ponto que eles não buscam mais a Deus, que eles não oram mais a Deus, que eles não consagram mais a Deus, que eles não meditam nas sagradas letras mais. Existem cristãos que acostumaram com a presença. Eu conheço cristãos que dizem assim: quando eu senti, eu falo em línguas. Quando eu senti, eu oro. Ele é brincante, o remai a sé. E os nossos sentimentos, na maioria das vezes, nos levam a caminhos errôneos. Não é quando eu sinto, é
no período em que a arca estava lá dentro. Aqui não tem, só lá na Califórnia. Gente que já acostumou tanto com a presença de Deus, que Deus não faz nada, nem na vida dele, nem na casa dele, nem na família dele, e nem na sua volta. Por quê? Porque a presença de Deus se tornou algo comum. E eu quero que você atente para isso aqui. A presença de Deus não é um fogo, mas queima. A presença de Deus não é um vento, mas sopra. A presença de Deus não é uma carruagem de fogo. A presença de Deus é a terceira pessoa da Trindade, na qual quer se relacionar com você. E sabe o que me traz preocupação? A dispensação é dele. Se você não aprender a se relacionar com o amigo e doce Espírito Santo, o que é que será da sua vida? O que é que será da sua casa? O que será do seu ministério, do seu chamado, daquilo que Deus confiou em você para fazer? Porque aquilo que Deus confiou em você para fazer, eu vou fazer. Aquilo que Deus confiou em você para fazer, o pastor Jonathan não vai poder fazer. Então é noite de você parar de se acostumar com a presença e viver níveis na presença que você nunca viveu. A Bíblia diz que Davi assume para reinar sobre Israel, e ele quer reinar com a presença. Ele diz: manda buscar a arca. Só que eu percebi que nada acontece na casa de Abinadab. Vão mandar ela para a casa de Obed-Edom. Deixa lá 3 meses, vamos fazer um teste. E aqui tem um paralelo de quem tem reverência à presença e de quem não tem. 3 meses a casa, a vida, a família de Obed-Edom foi mudada. 20 anos a presença de Deus na casa do sacerdote, e nada aconteceu. E aqui eu abro parênteses. Não é o tempo que você tem de igreja. Não é o tempo que você carrega uma unção. É o tempo que você tem de intimidade com Ele. Oh my God, Jesus! Big of Jesus Galilee. Oh, ele é brincante o remanacé. É o nível que você desce para se relacionar com Ele. É a reverência que você tem com Ele. Existem ambientes que eu estou e Ele chega e eu digo: Ele já chegou. Mas tem gente tão acostumada com a presença que Ele chega e eles não percebem. A mãe de Moisés faz um cesto, coloca Moisés dentro disso. Não dá mais para esconder Moisés. Ele vai ter que começar a viver os perigos da vida. Ela põe o menino no cesto e ela fala para sua filha Miriam: de longe, siga o cesto, siga a arca e veja aonde vai parar. Coloca na ponta do rio e o rio vai levando, e Miriam de longe assistindo. As águas não entram dentro do cesto, porque tudo só acontece na sua vida com a permissividade de Deus. Você pode estar nas águas turbulentas, mas só vai entrar água se Ele permitir. Se Ele não permitir, você vai chegar aonde Ele quer que você chegue.
se banhando com as suas servas. Quando o cesto chega, uma das servas leva o cesto, e quando a filha de Faraó abre o cesto, Moisés está em lágrimas. Ele é um bebê de 2 anos. Ele não tem proteção afetiva da mãe, nem proteção paterna do pai. Quem está guardando ele é o Pai do céu. Porque tem hora que o seu pai e a sua mãe não vão poder estar, mas o Pai do céu vai guardar você. Ela pega a conjectura para não ferir o texto. Quando ela olha para o cesto e vê o menino chorando, ela se apaixona pela vida da criança. E ela vai quebrar um decreto que o seu pai estabeleceu. Toda criança de 2 anos hebreia, mate. Ela vai preservar a vida de Moisés, mas ela não pode guardar ele nos locais onde o seu pai está. Porque é assim que Deus trabalha. Toda vez que o diabo armar um projeto para acabar com a sua vida, Deus vai vir na contramão, montando outro projeto para guardar a sua vida. Para se cumprir aquilo que Deus tem na sua história. Ela olha o cesto, a criança está chorando. Miriam se aproxima e fala: a senhora quer que eu arrume uma ama para criar a criança? Miriam saiu da casa instruída pela mãe. E eu preciso liberar isso aqui para a sua vida. Tem muita gente apanhando da vida porque não tem instrução dentro de casa, ou recebe a instrução e não acata. Tem pais maravilhosos dando instrução, mas tem filhos tão tolos que ouvem o conselho aqui e eles saem do outro lado. Miriam ouviu as instruções. Quando chegar diante de alguém o cesto, você se prontifica, minha filha. Se alguém adotar ele, você se prontifica e diga: eu sei de uma ama que pode amamentar a criança. A Bíblia diz que a filha de Faraó diz assim: olha, então vai buscar, porque eu vou pagar para a ama amamentar e criar Moisés. É Deus dizendo para a gente que entrou por essas portas: aquilo que o seu pai e a sua mãe biológica não vão conseguir fazer na sua vida como destino e propósito, Deus vai levantar gente para adotar você no mundo espiritual. Glória a Deus. Vou repetir: aquilo que o seu pai e a sua mãe não vão conseguir fazer com os recursos que tem, com a intelectualidade que tem, com a sabedoria que tem, Deus está dizendo: eu vou levantar na contramão gente que vai adotar você espiritualmente e vai investir em você. Olha para esse irmão e diga assim: a única coisa que Deus não engole é a ingratidão. Diga assim: se Deus levantar alguém para investir em você, seja grato. Glória. Glória. Deus talvez levantou o pastor dessa igreja para investir em você, seja grato. Talvez Deus levantou a liderança do ciclo de oração para investir em você. Talvez você entrou aqui e você não sabia nem se vestir, mas Deus levantou alguém para ensinar você a se vestir. A sua séria, de calavaçai. Talvez você não sabia nem abrir a Bíblia, mas alguém investiu em você, e a única coisa que o Senhor quer é que você seja grato. Já tem
pagar. Você está vendo como é que Deus trabalha? Deus precisa de um libertador. Joquebede, seu marido, não vão conseguir dar a estrutura que Moisés precisa. Então Deus vai criar um meio, vai permitir a matança das crianças para ele receber uma mãe adotiva que tem recursos para o habilitá-lo, para completar o propósito que Deus tem. Então para com esse negócio de dizer eu dependo de Deus. Eu sei que a gente depende dele, mas Deus vai levantar a gente para ser canal para a sua vida. Pensa, a própria mãe vai amamentar, a própria mãe vai criar, vai receber pagamento pelo filho que é dela. Aí vem comigo no texto. Olha o discernimento desta mãe, olha o discernimento desta mulher chamada Joquebede. E para as irmãs que ontem era Dia Internacional das Mulheres, para vocês mulheres, parabéns. Mas segundo, olha o nível de Joquebede. Eu prefiro investir no meu filho não tendo ele aqui do que não ter ele vivo. Dessa maneira. E ela cria o menino. Qual é a proposta? Você cria, eu pago, e quando acabar de criar, você traz de novo. Pensa para uma mãe que concebeu o filho, que carregou 9 meses, depois de criar, pegar o filho, embalar e falar: toma, é seu. Mas Joquebede fez isso. Joquebede teve estrutura, porque Deus deu a ela essa estrutura. A Bíblia diz que agora Moisés tem uma mãe biológica e uma mãe adotiva. A mãe biológica vai investir níveis, mas a mãe adotiva vai investir outros níveis. A Bíblia diz que Moisés cresce, Moisés estuda nas melhores faculdades egípcias, por causa da filha de Faraó. Joquebede não tinha condições e recursos para fazer isso, mas era Deus preparando Moisés para conhecer toda a estrutura egípcia, porque ele seria o libertador. Tem hora que Deus está abrindo porta para você entrar e você não quer entrar, porque você entende que a porta não é para você. Só que Deus me trouxe aqui para dizer: é Ele quem está abrindo a porta, entra por ele. Porque com essa porta aberta eu vou preparar você. Olha para esse irmão e diga assim: é melhor a preparação do que as oportunidades. Diga assim: tem muita gente recebendo oportunidade, mas despreparados. Diga assim: a oportunidade vem e vai embora e nunca mais volta. Diga para ele assim: é melhor você se preparar. Você vai dar para Jesus. Se prepare para ser um grande pai, uma grande mãe. Se prepare para ser um grande obreiro, uma grande obreira. Se prepare para ser um grande instrumentista, um grande levita. Se prepare. Porque quando você se prepara, ninguém te arranca da onde Deus te levantou. Porque você se preparou para aquilo. Você ama aquilo porque você foi preparado. Moisés não sabe disso. Tem hora que você também não sabe, mas tem luta que você está passando, calaia séria. E é Deus preparando você. É Deus moldando você.
foge para Midian. Porque quando o egípcio está fazendo mal ao hebreu, ele lembra das suas origens. Ele lembra das suas raízes. Só que agora ele precisa fugir, porque ele cometeu um homicídio. E no capítulo que vai discorrendo, a Bíblia diz que ele está apacentando as ovelhas do sogro. Porque agora, hebreu, mas criado como egípcio, ele casa-se com um egípcio. E a Bíblia diz que ele está cuidando das ovelhas do seu sogro. Um belo dia, ele está apacentando as ovelhas, e ele sai do lado ocidental, deixa as ovelhas guardadas, sob proteção, e ele diz: vou subir no Monte Horebe, vou subir no Monte Sinai. A Bíblia diz que Deus já tinha um propósito. Oh meu Deus, eu vou entregar tudo. A Bíblia diz que a sua